Olá pessoal, tudo bom? Hoje iniciamos mais uma aula, das duas disciplinas, Esporte de Aventura e da Natureza, Estudo Aprofundado 4, Atividade de Aventura e da Natureza. Essa aula é a número 8, certo? Eu peço que vocês acompanhem, acompanhem lá pelo AVA, leiam na sequência para que não se percam nas informações, tá? Então, essa aula ela é uma aula que tem um nome Prevenção e Segurança em Esporte de Aventura. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa área, em que precisa ter bastante cuidado pela característica de ser atividades e práticas de risco. Lembrando de pegar uma caneta e um papel para vocês irem anotando as dúvidas, de acordo com o que a gente vai assistir na aula. Bom, então, sempre eu retomo com vocês o que seria esporte de aventura, lembrando que é um conjunto de práticas, de esportes formais e não formais, de risco calculado, voltado para a interação do homem com a natureza, já com menos controle e certeza sobre o meio onde as ações serão desenvolvidas. Então, lembrando que essa prática, ela tem essa característica de incerteza, de risco, que a gente precisa estar tomando cuidado para que a gente possa fazê-la da melhor forma possível. Então, são esportes que precisa do uso de equipamento, necessita de uma tecnologia, e tem uma característica também que é a questão da sustentabilidade social, lembrando sempre desse contexto que a gente vive, que nas práticas, que é o ambiente natural, e algumas acontecem no contexto urbano. Então, quando a gente fala sobre esporte de aventura, a gente fala sobre o processo de motivação dessa aventura. Então, aí vocês veem um quadrinho que tem descrito a questão de práticas em que vocês precisam de ter atenção, vocês como praticante, como pessoas que vão estar ofertando essas atividades. E de um lado a gente vê que existe a motivação, que é o desafio, o entusiasmo, o estímulo, e do outro a gente tem que ter a percepção do quê? Do risco, da incerteza, do perigo, Então, tudo isso está envolvido, o prazer, a adrenalina, contudo, essa emoção, tem que ter muito cuidado pela questão da gente ter o excesso de confiança a partir do momento que a gente vai praticar, tá bom? Então, são dois lados, que vivem, caminham junto, o desafio, o entusiasmo e o estímulo caminham junto com o risco, com a incerteza e com o perigo, tá? Então, são práticas que elas envolvem esse tipo de situação, de comportamento e atitude, tá? E aí, a gente já conversou sobre isso, sobre o perigo e sobre o risco, e eu trago aqui para a gente retomar e lembrar o que seria o perigo, o que seria o risco, E aí vocês podem perceber que o perigo é a fonte, é a situação que está lá, que pode acontecer. Mas o risco é a probabilidade de ocorrer. Então, assim, se eu estou em determinada situação, eu vou descer de rapel na ponte, eu vejo que ali tem um risco, tem um perigo, Mas o risco é a situação em que eu me coloco naquela situação. Até então, estar só observando não se caracteriza como risco, se caracteriza como perigo. Mas a partir do momento em que eu participo, que estou inserido naquele contexto, eu tenho um risco sobre aquela situação. Então, o risco é a questão da situação que você vivencia sobre altura, velocidade, desequilíbrio, em que você coloca o seu corpo em determinada situação, determinado momento que você viva, em que você vai estar inserido naquele contexto. E a incerteza, como a gente tinha falando, incerteza, desafio, risco, que são os elementos que são os motivacionais, que nós temos o desafio, e também temos o risco, temos o perigo, temos os estímulos. Então, a incerteza, ela é responsável pela produção dos fatores de risco, certo? E aí, como você vê aí nos slides, é uma percepção de um risco. Então, minha percepção sobre o risco, ela é diferente da percepção do risco de uma pessoa que tem uma vivência, muitas vezes até mais efetiva do que eu. Então, se eu pratico rapel uma vez no ano e uma pessoa pratica o rapel de 15 em 15 dias, a percepção de risco dela sobre a prática é diferente. A percepção de risco ela
ocorre de acordo com o que as pessoas vão vivenciando, tá? Então, ele varia de indivíduo para indivíduo. Então, o desafio, ele pode ser um de caráter intelectual, moral, espiritual, emocional e físico. Né? No caso, nos esportes de aventura, muitas vezes a gente tem aquele, né, vou me desafiar, né? Então você coloca o seu corpo em uma determinada situação. Mas muitas vezes é um desafio que não perpassa pela questão da condição física, mas muitas vezes mental, em você encarar uma determinada situação em que você tem que ter um preparo mental, né, sobre o que vai acontecer. Tá? E o risco, né, a gente já tem falado sobre isso, ele é uma característica de uma experiência de certeza, né, com perigo, com desafio, que consiste na essência da aventura. Então, assim, lembrando que o risco é uma das características, né, que movem essas práticas, que movem os esportes de aventura. Então, a aventura ela refere-se à procura de desafios relacionados com a imprevisibilidade e a impulsividade, ok? E quando a gente pensa nessa questão dos esportes de aventura, né, a gente tem que pensar na perspectiva de analisar os riscos. Então, quando eu vou para uma determinada situação, quando eu vou vivenciar uma determinada situação, eu analiso aquela situação, eu analiso o contexto. Né? Então, eu contextualizo. Eu pego aquelas informações que foram analisadas, né, elas vão me dar um direcionamento sobre o que eu devo fazer ou não fazer. Certo? Então, eu analiso as informações, eu pego esses integrantes, né, que estão dentro daquela análise, né, que são as informações, né, e tomo uma decisão sobre uma situação. Então, a gente tem que ter muito claro que toda e qualquer, como a gente já falou, toda e qualquer atividade ela exige um planejamento, né, e esse planejamento ele perpassa por quê? Para fazer, pela análise do risco, né, que você tem dentro daquela situação. E depois desse momento, você toma uma decisão e você pode modificar, certo? Você pode modificar a sua decisão no decorrer do momento que você está vivenciando. Então, é um processo contínuo, um ciclo contínuo de análise constante do risco, né? Antes, durante e depois. E aí é que eu vou falar sobre a questão dos acidentes. Quais são as causas mais comuns nessas práticas? Né? Então, muitas vezes, a falta de equipamento adequado, a falta de domínio, né, do conhecimento técnico, a inconsequência de praticantes, né, muito eufórico, né, pensa, eu já sei, eu já tive um curso sobre isso e vai e se arrisca, questão, como sempre falo, excesso de confiança. E muitas vezes a ineficiência desse material que é usado. Né? Então, eu trouxe aqui um estudo da Nova Zelândia para vocês lerem, né? que ele diz que mostra um modelo de fatores que influenciam no risco nessas atividades. Então, que são fatores são esses? A organização, preparação do praticante, o instrutor, a comunicação, o comportamento de risco, enfim, né, equipamento utilizado, muitas vezes o meio ambiente, ele não é feito uma análise, um monitoramento para você entender a questão de chuva, de deslize de terra, né, de espécies que tem naquele contexto. Então, tudo isso são fatores que ocasionam muitas vezes os acidentes. E aí a gente vê que o número de acidentes cresce ao longo do tempo, né, devido ao aumento do número de participantes. E isso muitas vezes é ocasionado por quê? Pelo uso, certo, inadequado de equipamento. A gente tem que perceber também que a mídia ela influencia muito nisso. Então a gente vê aí na televisão, vê aí nas redes sociais, as pessoas saltando de paraquedas, pulando de bungee jump, se arriscando, né, pegando altas ondas, e muitas vezes você não é preparado para pegar essas ondas, né? Você é um surfista, mas um surfista amador. Então a gente tem que saber que tem que ter um determinado preparo físico, mental, né, e de conhecimento da área para poder estar praticando. E aí as mídias, ela transmite informação de que qualquer pessoa pode fazer essa atividade. E aí a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Como eu já falei, existe um preparo físico, um conhecimento técnico e mental, um conhecimento mental, ou preparo mental também para isso, tá? Então, exemplo, a televisão e programas esportivos, eles transmitem uma prática de rapel em uma ponte, realizada por um especialista, sendo de grande atração esse tipo de atividade para o público que está assistindo. Contudo, no decorrer da transmissão da prática, não há uma instrução, uma divulgação sobre essa importância de segurança
daquela atividade, a qual só é segura se tem pessoas competentes organizando e se os equipamentos forem de qualidade. Então, às vezes a mídia, ela transmite uma determinada atividade, né? Contudo, ela não se detém que há necessidade de equipamento, segurança e normas para que aquilo ali tudo aconteça, pessoas por trás. Então, às vezes isso acontece e é extremamente perigoso, né? Porque as pessoas se arriscam por falta de esclarecimento também, tá? E aí algumas causas de ocorrências em que precisa da equipe de busca e salvamento. São elas: roupas, calçados inadequados, cansaço, sede, desidratação, hipotermia, má alimentação, né, com relação à questão da má avaliação, da avaliação da dificuldade da prática, alimentação inadequada, pouco ou nenhum planejamento, itinerário não comunicado para terceiros, no caso, por exemplo, eu vou levar vocês para uma trilha, para uma prática, e não comunico a vocês qual é o itinerário e vocês vão totalmente despreparados, sem saber o tempo, a distância que vocês vão ficar naquele contexto, naquela trilha. Falta de capacidade física, né, que a gente sabe que isso é importante, e muitas vezes o clima, né, a gente vai para uma prática e está extremamente quente, de repente cai uma chuva, a temperatura cai, e aí as pessoas estão lá expostas ao frio, a situações de mosquito, picada de inseto, então tudo isso tem que estar, né, sendo bem para que não precise-se, né, de resgate, né, mas isso são as grandes causas, né, pelo estudo que foi feito aí. Aqui a gente tem imagens, né, de rapel, e aí eu peço para vocês dar uma olhadinha com cuidado, né, quando vocês tiverem também acesso ao material no AVA, e veja aqui, se a gente for ver, do lado de vocês, né, do lado direito de vocês vão ver que existe um determinado grupo de pessoas, né, que estão com um determinado tipo de equipamento, e outro do lado esquerdo, né, tem pessoas sem capacete, pessoas sem luvas, né, com roupa inadequada. É interessante que você tenha um vestimento adequado. Então, numa situação de uma prática de rapel, alguns equipamentos eles são necessários, como o capacete, a luva, a cadeirinha. Né? É interessante que a pessoa vá vestida, não vá de short, porque a cadeirinha pode machucar. Né? Então, são imagens aí que eu trago para vocês verem que situação, como no rapel, pode acontecer de pessoas que estão com equipamento, né, inadequado ou estão sem o equipamento. Então, lesões mais comuns no rafting: entorse de tornozelo, luxações em membros superiores e ombro, escoriações de pele, queimaduras solares e hipotermia, né? E aí, se você for ver na imagem, veja que tem pessoas em pé, tem pessoas sentadas. Então, isso pode acontecer das pessoas ficarem em pé e acontecer algum determinado movimento brusco, em que machuca, assim, o tornozelo, o ombro, né, e membros superiores, devido a você estar utilizando o remo. Então, essas são as lesões mais comuns, num caso nessa prática, e que a gente tem que ter cuidado, realizar um fortalecimento, né, e até mesmo um alongamento antes. Lesões mais comuns no mountain bike: luxação de ombro, né, a fratura de clavícula decorrente de quedas, fratura de punho, né, devido ao impacto, né, que a bicicleta ela faz no decorrer, né, da atividade, e hipotermia também, muitas vezes em situação que os praticantes estão na noite, né, eles saem de uma temperatura alta e, né, vai para a temperatura baixa, né, dependendo do tempo que ele fica realizando essa prática. No rapel, como eu já tinha falado, veja, fadiga de membros superiores devido ao uso da força, né, para auxiliar na descida, e escoriação nas peles, ocasionada pela corda, pela cadeirinha, né, pela rocha, né, dependendo do espaço em que você esteja realizando a prática. Na escalada, lesões dos pés e das mãos, bolha, corte, luxação, né, muitas vezes tensão, né, nos dedos pelo movimento que vocês fazem de agarra, né, e fadiga de membros inferiores. Né. Na escalada, normalmente a gente acha que faz um movimento com a força dos braços, e não é. A gente faz um movimento muito com os membros inferiores, as pernas e os pés, para fazer um movimento de subida. Né. Então, as lesões mais comuns na escalada são essas. Trilha e caminhadas, lesões como fadiga, né, de membros inferiores, insolação, né, falando a questão da temperatura,
perda excessiva de líquido, né? Muitas vezes a pessoa leva uma quantidade de água que não é suficiente pelo tempo que você passa, né, nessa trilha, e picada de inseto, né? Picada de inseto, de inseto e muitas vezes, né, de cobras, né? Animais que a gente chama peçonhentos, tá? E aí, finalizando, o que estudamos nessa aula, né? A gente estudou as características do esporte de aventura, motivação na aventura, o risco e perigo, certeza, desafio e risco, análise do risco, acidentes, causas mais comuns e as lesões mais comuns no esporte de aventura, né? Então, eu peço para vocês fazerem, visualizar os slides, né? Tiver alguma dúvida, manda mensagem lá no fórum para mim e a gente vai conversando e vocês vão aprendendo um pouquinho mais, né, sobre essas práticas e a questão de segurança e prevenção, tá bom? Até mais, a gente vai se falando, bons estudos e boas aventuras.